Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Aqui quem vos fala é o irmão Jorge. Agora, na conclusão dos nossos estudos, falando da conversão à salvação. Todo aquele que não busca a santificação nunca nasceu de novo ou está, aos poucos, matando em si mesmo o novo homem. Quanto a isto, vejamos o que diz na carta aos Hebreus, no capítulo 6, do versículo 4 até o versículo 8. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia, a uma grande desonra. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Isso significa dizer que aquele novo nascido de Deus, que usou da customização, causando escândalos ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é semelhante à terra que produz espinhos e abrolhos. O destino dela é ser rejeitada, e perto está da maldição, e o fim é ser queimado. Eu expliquei aqui para vocês sobre o perigo da customização. A customização não é semelhante àquele servo de Deus que foi vencido em alguma luta, foi vencido em alguma prova, foi vencido em alguma tentação, caiu, mas quer se levantar. Esse tem jeito, esse tem salvação. O que não tem solução é para aquele que quer praticar o erro e tenta convencer a si mesmo e a outras pessoas de que aquilo não é erro. Por exemplo, como eu citei anteriormente, servos de Deus, crentes que bebem, que fazem uso de bebida alcoólica, servos de Deus que pronunciam palavrões, que têm postura idêntica à daqueles que nunca nasceram de novo. São os que fazem deliberadamente. Esse texto em Hebreus não se refere àqueles que lutam e são vencidos em alguma luta. Não se refere àqueles que tropeçaram em alguma tentação, tropeçaram em alguma provação, foram reprovados durante alguma provação. Esse texto se refere àquele que deliberadamente pratica o que é inconveniente a servo de Deus. Segunda Pedro, no capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 22, diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal.
Observem que no versículo 20 ele diz: se deixaram enredar de novo. Se deixaram. Não foram vencidos em uma luta. Ele não está se referindo a uma luta do novo nascido de Deus contra o velho homem. Ele está falando daqueles que se deixaram, se renderam, se entregaram, porém vivem normalmente como se nunca tivessem se desviado. Não têm peso de consciência. Continuam tentando mostrar para todos que são verdadeiramente servos de Deus e vivem tentando justificar aquela postura. Nunca tiveram a dignidade de admitir que são desviados, que tropeçaram e caíram. Ao contrário disso, tentam, mesmo com toda essa conduta, convencer a todos de que aquela conduta é correta. Bem ao contrário daqueles que, por algum motivo, caíram, se desviaram e foram para o mundo. Todos estão vendo que aquela conduta é uma conduta de quem se desviou do Evangelho. Ele está desviado, ele está fora do Evangelho, ele não está sujando o Evangelho, ele não está manchando o Evangelho. Mas aquele que, tendo conduta errada, permanece no Evangelho se dizendo cristãos, esses estão expondo o Evangelho de Cristo Jesus à ignomínia, à vergonha, à desonra. É diferente. Não é a mesma coisa daquele que lutou, foi vencido e caiu. Não é a mesma coisa. Porque aquele que deliberadamente se rende a estas coisas é livre-arbítrio. Ele não lutou contra o seu velho homem e foi vencido. Ele simplesmente se rendeu ao pecado. Aquele que lutou contra o velho homem e foi vencido, esse carece da bondade, da benignidade e da tolerância de Deus, porque ele foi vencido. O projeto do Senhor Jesus Cristo é libertar as almas. Se aquele novo nascido de Deus foi vencido, o Senhor Jesus Cristo estará sempre pronto a libertá-lo novamente e a trazê-lo de volta. Como está escrito em Provérbios 24, versículo 16, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. No Salmo 145, versículo 14 diz: o Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados, ou seja, a todos que estão caídos. E também o Senhor Jesus Cristo, em Lucas, no capítulo 5, versículo 31, ele diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. O Senhor nunca se cansa de levantar aqueles que caíram e estão prostrados. Mas aquele novo nascido de Deus, que simplesmente se rendeu ao pecado, ele deliberadamente profanou o templo do Espírito Santo, que era ele mesmo, o santuário do Espírito Santo. Agora vejam o que diz a respeito disso em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 17 diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. E nesse caso da customização, quem destruiu o santuário de Deus não foi um terceiro, foi o próprio novo nascido de Deus que destruiu em si mesmo esse santuário. Por isso que é impossível renová-lo novamente para arrependimento, porque aquele que destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Torno a repetir, nascer de novo é só um momento. Manter vivo o novo nascido de Deus é mais difícil. Vejam o que disse o profeta Abacuque no capítulo 3, no versículo 2. Ele diz assim:
Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Eu entendo com essa leitura o profeta Abacuque pedindo ao Senhor que nunca deixe de avivar, de trazer vida à obra de Deus feita através do povo de Deus. É, em outras palavras, o mesmo que dizer: não deixe com que eu me acostume, porque o fato de se acostumar traz comodismo, e o comodismo traz a preguiça, a parada da obra de Deus, e o servo do Senhor não avança em crescimento. Então, quando ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra, no decorrer dos anos, ele está dizendo, em outras palavras, nos traga sempre novas experiências, novos aprendizados, traga vida para a tua obra no meio dos anos, no passar dos anos, no passar da vida, no decorrer da vida. Também é o mesmo que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Cada um examine a si mesmo, veja e corrija em si mesmo cada característica de pensamentos, de sentimentos, de palavras e de atitudes do velho homem. Porque ninguém pode fazer isso por você. Só você mesmo. Porque quem é que conhece o interior do homem, senão Deus e o próprio homem? Esse comportamento, essa postura, não é coisa que se vê externamente. Como eu vos disse antes, está no interior de cada um. Só Deus e a própria alma é que sabem quem é que pratica erros, que anda inconveniente, propositalmente ou porque não consegue vencer o velho homem. Só a própria alma e também Deus é que sabe quem são essas almas. Então cada um examine a si mesmo. Lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Então cada um esqueça dos seus próprios propósitos e busque saber quais são os propósitos de Deus. Quando cada um ama a Deus de coração, automaticamente ele se dirigirá à vontade de Deus. Automaticamente ele irá se preocupar com aquilo que agrada a Deus. Mas se cada um, dizendo amar a Deus, busca os seus próprios propósitos, cada um, pois, examine a si mesmo. O nascido de Deus não busca os seus próprios propósitos, mas sim o propósito de Deus. Nada é seu próprio e nem para si mesmo, mas tudo em sua vida é do Senhor e para o Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo disse ao Pai em oração: se possível for, passa de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele renegou a sua própria vontade para que o propósito de Deus se cumprisse por intermédio dele. Deus diz através do profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 13, ele diz: buscar-me-eis e me achareis,
quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, cada um que busca a Deus só irá encontrá-lo quando o buscar de todo o coração. O que significa buscar de todo o coração? É buscar porque quer saúde? Não, isso é interesse próprio. É buscar porque quer emprego? Não, isso é interesse próprio. É buscar porque quer bênção? Não, isso é interesse próprio. É buscar porque quer prosperidade? Não, isso é buscar por interesse próprio. É buscar porque quer livramento? Não, isso é interesse próprio. É buscar porque quer libertação? Não. Todas essas coisas são interesse próprio. Quando ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, é porque do coração é que vem o amor. Ele quer que busque a ele para amá-lo. E a forma de amar a Deus é amando o seu próximo, é se preocupando com o seu próximo, é tendo compaixão com o seu próximo. Quantos irmãos em Cristo nem conhecem aquela pobre ovelhinha que está ali na igreja, que não tem um dinheiro para pagar uma conta de luz e ninguém ajuda. Não tem um dinheiro para comprar um remédio e ninguém ajuda. Muitas vezes nem senta perto dela porque num domingo onde as pessoas vão para a igreja com sua melhor roupa, com o seu melhor sapato, aquela ovelhinha está ali com a roupa surrada, maltrapilha, com sandálias havaianas e as pessoas se afastam dela. Porque não estão com desodorante, estão com mau cheiro, estão com mau hálito. Exatamente esses a quem o Senhor Jesus Cristo abraçou são os que a própria igreja rejeita. Isso não é buscar a Deus de todo o coração. Os fariseus agiam assim. O cristianismo, meus irmãos, é o oposto do que esse sistema ensina. O cristianismo é a compaixão. É a restauração da dignidade do ser humano. É o pobre ajudando o pobre, o pequeno socorrendo o pequeno. Deixe que os grandes se aplaudam e se exaltem. Aqueles que são rejeitados, aqueles que são preteridos, foi a quem o Senhor Jesus Cristo escolheu. Os fariseus preteriam aqueles que não são reconhecidos, que não são aceitos, aqueles que são exaltados, aqueles que são elogiados. Aqueles que têm boa aparência, os fariseus aceitavam eles, queriam eles, faziam questão da presença deles. Não deveria ser assim na igreja de Cristo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Quer amar a Deus? Ame o teu próximo. Ame principalmente aquele mais humilde, que está com mau hálito porque tem um dente podre, porque não tem um dinheiro para fazer um tratamento, que está com as axilas fedendo porque não tem dinheiro para comprar um desodorante. Ame aqueles que num dia de culto, aquele pobre coitado, aquela pobre irmãzinha, vai com a roupa surrada, envergonhada, fica lá no último cantinho da igreja, lá, ó, envergonhada por estar toda maltrapilho. Muitas vezes em um culto de passagem de ano, tem irmãos que nem vão para a igreja porque sabem que vai ser um verdadeiro desfile de moda. Cada um pegando sua melhor roupa para ir para um culto de passagem de ano, para um culto de Natal. Aí uma mãe chega para os filhos e diz que não vão para a igreja hoje, porque não tem condições de comprar uma roupa nova para os filhos. Isto por quê? Porque não querem passar constrangimento, porque não são amadas, porque estão no meio de um povo que não olha para ela, está no meio de uma congregação que não olha para ela, e que se olhar vai ser com um olhar discriminatório, porque ninguém fará questão da presença dela. Ninguém fará questão daquela pessoa que está ali com roupa surrada. E exatamente esses é que deveriam ser a prioridade na igreja de Cristo. Buscar a Deus de todo o coração. Deuteronômio, no capítulo 4, no versículo 29, o próprio Deus diz assim: de lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscares de todo o coração e de toda a tua alma. Buscar a Deus de todo o coração e de toda a alma é para o nascido de Deus, pois esse o busca pelo que ele é, e não pelo que ele tem para dar, nem pelo que ele pode fazer, e nem mesmo por algum suposto lucro, objetivando benefício próprio. O cristianismo é
todo voltado para o outro, não para si mesmo. Porque o cristianismo é uma abnegação. Buscar a Deus por causa de coisas dele, pelo que ele tem para dar, pelo que ele pode fazer ou visando tirar alguma vantagem, é comportamento de velho homem, é egoísmo, é pensar em si mesmo, não em Deus. Como disse o próprio Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, no versículo 26, limpe primeiro o interior, para que também o seu exterior fique limpo. Como isso acontece? Mudando o coração. Mudando o coração, logo se muda a mente e o comportamento. Do coração puro é que fluem as palavras puras, pois a boca fala do que há em abundância no coração. Mateus, capítulo 12, do versículo 34 ao 35. Raça de víboras! Como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do bom tesouro coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Isso quer dizer que é totalmente possível uma pessoa falsamente dizer ao próprio Deus, ao próprio Senhor Jesus, eu te amo. E muitos dizem falsamente. Mas pelos seus frutos, pela sua postura, pela sua conduta, ele mesmo vê que ele falava daquilo que ele não sente. Porque dizer que ama a Deus é fácil. Eu costumo dizer para as pessoas que falar é tão fácil que até papagaio fala. Deus quer ver, fazer. Deus quer ver quem é aquele que, dizendo ou não que ama a Deus, põe a mão no bolso e vai socorrer o seu irmão na igreja. Vai chegar para aquela pessoa mais pobrezinha e oferecer ajuda, oferecer um socorro. Ah, mas irmão Jorge, eu sou pobrezinho, necessitado, não posso. Quando a pessoa ama a Deus, ela não olha o que ela não pode, ela luta para poder. E isso não é imposto, não é uma imposição, ninguém impõe isso. É o seu próprio coração que lhe impulsiona para fazer isso. Você não para olhar o que você não tem. Você começa a meditar no que é que você pode fazer. Isso é automático. Não é um ser humano, não é uma doutrina que te obriga, que te impõe, que determina isso. É o teu coração. Então, quando se diz que a boca fala do que há em abundância no coração, a boca pode falar falsidade que há em abundância no coração e a boca pode falar do amor que há em abundância no seu coração. Novamente repito, só quem sabe disso é a própria alma e o nosso Deus. É que sabem disso. Do coração puro é que fluem palavras puras e assim poderá levar a outros corações palavras puras. Como disse o Senhor Jesus Cristo em Mateus no capítulo 15, no versículo 11. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Primeiro que nós temos que entender que os mandamentos que o Senhor Jesus Cristo nos veio trazer não foi para a nossa carne que ele os trouxe, foi para a nossa alma que ele trouxe. Foi para o homem interior. O homem interior precisa ser alimentado e fortalecido. Quando ele disse que o que entra pela boca não contamina o homem, ele não estava falando do homem exterior. Ele não estava falando do nosso corpo físico. Por quê? Se ele estivesse falando do nosso corpo físico, todos nós sabemos que se alguém, qualquer ser humano, comer carne podre, esse ser humano vai adoecer. Qualquer ser humano que comer qualquer que seja o alimento estragado, bichado, esse ser humano vai adoecer, porque vai contaminar o corpo sim. Porque este alimento é alimento físico para o corpo físico. Quando o Senhor Jesus Cristo disse que o que contamina o homem, ele não estava falando do homem exterior. Ele estava falando do homem interior, do coração puro. Aquele que estava morto, mas que ele veio trazer vida, ressuscitar, fazer nascer novamente. Ele estava dizendo que o que contamina o novo nascido de Deus, o homem interior,
não é o que entra pela boca do homem exterior, do corpo físico. O que contamina o homem interior é o que sai da boca. Porque o que sai da boca penetra no coração do homem interior. Isso contamina o homem interior. E quando de um coração puro saem palavras puras, vai contaminar outro coração com palavras puras, dando assim vida aos corações que não possuem vida. Isso porque do seu interior fluirão rios de água viva, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava falando do interior do homem físico? Não. Ele estava falando do interior do homem nascido de Deus. O homem do interior do coração puro. Por meio de um coração puro é que se pode ter olhos bons e todo o seu corpo será luz. Como disse o Senhor Jesus Cristo em Mateus, no capítulo 6, versículos 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Isso quer dizer que, se o teu coração for mau, a forma de você julgar a atitude ou as palavras de alguém será um mau julgamento. Você terá olhos maus para aquelas palavras, para aquele comportamento. E isso acontece muito quando as palavras vêm de uma pessoa preterida, uma pessoa de quem se desagrada, uma pessoa contra quem se tem alguma queixa, alguma desavença. Ter olhos maus é julgar a eficácia de um medicamento pelo rótulo. Se aquele rótulo não lhe agrada, você já deduz, antecipadamente julga que o seu conteúdo não presta. Isso é ter olhos maus. Mas de onde vieram os olhos maus? De um coração mau, de um coração impuro. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que é necessário que primeiro limpe o interior. O coração é interior, os olhos são exteriores. Quando você limpa o teu coração, será limpa a forma de você ver. Então serão bons os teus olhos, porque o teu coração é puro. É comum pessoas rejeitarem experiências de vida de outras pessoas por diversos motivos, mas sempre pelo rótulo. Porque uma pessoa não é convertida, porque uma pessoa é convertida, mas já tropeçou, porque uma pessoa é convertida, mas não dá uma palavra na igreja, ou porque a pessoa é pobre demais, ou porque a pessoa é chata, ou porque a pessoa é observadora, ou porque a pessoa critica, ou porque a pessoa julga, e aí tudo que vier daquela pessoa, nada será analisado. Isso é ter olhos maus. Porque entendam, meus queridos, que as pessoas mais usadas por Deus, segundo a Bíblia, as pessoas mais usadas por Deus foram exatamente as mais rejeitadas pelo povo. Por quê? Porque aquele que é mais usado por Deus é aquele que traz o que o apóstolo Paulo chamou de os asmos da sinceridade. Meus queridos, vocês querem ser preteridos? Obedeçam a isso que o apóstolo Paulo falou e vocês vão ver o que é ser preterido. Carreguem consigo os asmos da verdade e da sinceridade e vocês vão ver o quanto vocês serão preteridos. Porque é um costume do ser humano apoiar quem não é totalmente sincero. Mas os asmos da verdade e os asmos da sinceridade, o que é o asmo? Asmo é aquilo que não tem fermento, que não é inchado, que não é oco. Asmo é aquilo que é sincero, maciçamente verdadeiro. Obedeça a isso e você vai andar sozinho, porque ninguém vai te suportar. E aí quando ninguém te suporta, tudo que você falar vai ser desprezado, porque vão ouvir você
com maus ouvidos. Vão ver a tua postura com maus olhos. Um dos motivos é você carregar consigo mesmo os asmos da verdade e da sinceridade. Como diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 8. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. É muito comum todo servo de Deus que quiser obedecer a isto esteja preparado para ser desprezado, odiado e preterido, porque infelizmente o ser humano ele tende a preferir os que não são totalmente sinceros e preterir os que são totalmente sinceros. Por isso que Deus escolhe aqueles que nada são para confundir os que são. Por isso que o Senhor Jesus Cristo escolheu os rejeitados, os preteridos, e transformou em escolhidos. Por isso que será muito difícil a salvação naquele grande dia. Por isso que naquele grande dia estarão dois em uma cama, um será levado e deixado o outro. Haverá em uma casa 5 contra 3 e 3 contra 2, porque quanto mais sincero você for, menos preferido você será. E quem tem olhos maus só vai te ver com maus olhos. Por quê? Porque tem coração impuro. Por isso que também diz: vós que sois de ânimo dobre, limpai os vossos corações. Por meio de um coração puro é que se pode ter olhos bons e todo o seu corpo é luz. Ou seja, será positiva a forma de você ver as coisas. Você não vai mais rejeitar ou reprovar algo sem antes analisar. Independente de quem venham os conselhos, as orientações, as palavras, as exortações, as advertências. Se você tem um coração bom, você vai parar e vai analisar. Mas se você tem um coração mau, você só vai parar e analisar se você se agradar daquela pessoa. Aí é laço e armadilha. Porque o inimigo, o maligno, ele é o maior manipulador que já existiu. E ele sabe o que o ser humano quer ouvir. E então, quando a pessoa rejeita os asmos da verdade e da sinceridade, ela está rejeitando a verdade. Aí Deus permite que o espírito do erro engane aquela pessoa. Porque aquela pessoa ela rejeitou a verdade porque a verdade não lhe agradava. Então ela vai se agradar daquela pessoa que não carrega consigo os asmos da verdade e da sinceridade. Ela vai se agradar daquela pessoa que carrega consigo a malícia, a maldade, o fingimento, a falsa verdade. Todo esse coração bom, esses olhos bons, só existe no homem interior do coração puro. Como diz em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 4. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Quando ele diz unido ao incorruptível, quando ele diz incorruptível, ele se refere àquilo que não tem fim, aquilo que é eterno. Quando ele diz seja, porém, o homem interior do coração puro, unido ao incorruptível, unido ao eterno, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois o coração impuro é totalmente oposto a tudo isto. O coração impuro põe na boca palavras e conversas sujas, torpes, inconvenientes, falsas, fingidas, que além de não edificar, ainda contaminam, machucam e ferem outros corações. Do coração impuro fluem rios de águas impuras, águas sujas, águas mortas que jorram impurezas como intolerância, ira, contenda, raiva, ódio, inveja, falta de paz, falta de comunhão e, por consequência, solidão, doença e morte, tanto ao seu interior como também a outros corações.
Quanto a isto, vejamos o que diz na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Por que ele fala de raiz de amargura? Porque da raiz surge o broto. Esse broto é filhote da amargura que está naquele coração. Esse broto pode crescer e se tornar árvore frutífera, e seus frutos serão amargos. Na prática, é quando alguém tem alguma mágoa de outra pessoa. Todas as vezes que encontra esta pessoa, a trata com amargura. Como é que isso contamina outras pessoas? Se eu tenho amargura contra alguém e eu trato esse alguém com amargura, pode chegar um momento em que essa pessoa não suporte mais e se torne amarga também. Porque é comum quem é tratado com amargura se tornar amargo também. Ou seja, eu com a minha amargura teria contaminado a outra pessoa. Essa pessoa foi contaminada com a minha amargura e passou a praticar amargura com outras pessoas também. E aí foi se multiplicando, foi contaminando a muitos. Por isso que ele manda limpar o coração. Se do teu coração, que deveria correr rios de águas puras, correr rios de águas contaminadas, vai contaminar e adoecer e matar a outros corações. Então, quem tem amargura, limpe o seu coração e não contamine a outras pessoas com a tua amargura. Aí é que, vos repito, a luta interior do novo nascido de Deus contra o velho homem. Porque o velho homem, que sempre foi tratado com amargura, vai querer alimentar essa amargura. Já o novo nascido de Deus vai querer lutar contra essa amargura. E não vão parar de aparecer motivos para se alimentar essa amargura. A luta é constante. E por meio de tudo isso, vem também a falta de paz com os outros. E a falta de paz é o tormento, é trevas. Como disse o Senhor Jesus Cristo, caso a luz que em ti há sejam trevas, quão grandes trevas serão. A treva é essa, a falta de paz com os outros. E de onde surgiu essa falta de paz? Dos olhos maus. E de onde surgiram os olhos maus? De um coração impuro. Por meio de um sentimento impuro contra determinadas pessoas, vieram os olhos maus em relação àquelas pessoas, a má interpretação, a má forma de ver as coisas, e com isso causou a falta de paz. É aquela sensação de que está tudo bem até tal pessoa não aparecer. Tal pessoa aparecer, pronto, já começa a se incomodar, já quer sair, estava conversando, começa a gaguejar, começa a sentir calafrios, começa a sentir suor, se incomoda, não consegue ficar na frente daquela pessoa porque a presença dela lhe incomoda. Ou seja, você perdeu a paz com ela. E de onde veio essa falta de paz? Dos olhos maus. E essa falta de paz é o quê? Treva. E quão grandes trevas serão? Examine-se, pois, a si mesmo. E dia após dia, lute contra as características de velho homem existentes em ti mesmo. É dessa forma que vai se confirmando dia após dia a vossa vocação e eleição, como diz em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência, com dedicação cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Qual a importância disso? É que todos entendam que o fato de terem sido iluminados para arrependimento garante a salvação? Não. O fato de terem sido iluminados e resgatados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo Jesus é garantia de salvação? Não. O fato de terem sido iluminados, resgatados das trevas para a luz e lavados
lavados e purificados é garantia de salvação? Não. O fato de, depois de terem sido purificados, serem selados no Espírito Santo, receberam um selo, a marca de propriedade do Senhor Jesus Cristo, a prova de que foi comprado e de que pertence ao Senhor Jesus Cristo, é garantia de salvação? Não. O que é necessário é, depois de todo esse processo, tendo sido selado pelo Espírito Santo, foi eleito, vocacionado e persistir vigilantemente para confirmar, porque a confirmação dessa vocação e eleição é a salvação. E a garantia da salvação é através da perseverança. A alma foi iluminada, resgatada, lavada, purificada, selada no Espírito Santo, vocacionada e eleita. Mas o livre-arbítrio continua com ela, para quando ela quiser, ela voltar para o pecado, como é o caso daquele que pratica a customização, aquele que deliberadamente volta ao pecado. A garantia da salvação está em, durante todo esse processo, ele perseverar até o fim, como está escrito. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus, capítulo 24, versículo 13. Proteja, guarde o teu coração, limpe-o e não deixe entrar nele alguma espécie de sentimento ruim. E, percebendo alguma espécie de sentimento ruim, lute contra esse sentimento. Não fique alimentando, para que, com o coração puro, consiga se achegar a Deus. Veja o que diz em Provérbios, no capítulo 4, do versículo 20 ao versículo 27. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina o teu ouvido. Não os deixes apartar dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o teu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem reto e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. O que é guardar o teu coração? É você proteger o teu coração. Não fique guardando lembranças ruins, remoendo sentimentos ruins, lembrando do mal sofrido, das angústias, das decepções que te causaram, das frustrações que te causaram. Limpe o teu coração, proteja o teu coração, para que dele jorrem somente rios de águas vivas. Deus quer ser amado, alegrado em amor, ou seja, alegrado por aqueles que dia após dia renegam a si mesmos porque o amam. Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe a todos e nos dê forças contra o velho homem, alimentando em nós o novo homem, o novo nascido de Deus, para que sejamos agradáveis a Deus e em nós se cumpra o propósito de Deus. Aqui concluo esses estudos da conversão à salvação. Dediquem-se, alimente a sua vida espiritual. Deixe de observar os erros dos outros e foquem, se concentrem em vigiar a si mesmos, seu coração, seu pensamento, seus sentimentos, suas ideias, seus propósitos, seus projetos, negando a si mesmo, dia após dia, tudo por amor a Deus. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na santíssima e gloriosíssima paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.